Olá a todos vós, este vídeo estou a intentar falar com o auricular, ou seja, o fone com o microfone, ao invés de falar diretamente ao telemóvel. Este vídeo é o unboxing deste livro, A Floresta Dourada, parte 1ª, português e inglês, edição de aniversário. Mas antes de mostrar o livro, eu irei contar um pouco da história da floresta, de como cheguei a este livro. No dia 28 de novembro de 2020, eu publiquei o primeiro livro, este aqui, A Floresta Dourada, parte 1ª. Este livro foi escrito entre 2014 e 2016, não lembro ao certo, e em duas partes. Houve um sonho em que eu tentei narrar o que havia no sonho, mas como eu esqueci uma parte, eu esperei repetir o sonho e continuei depois. Por isso que vai até a dimensão 11 apenas, e não mais pude continuar na época. Eu não havia onde publicá-lo, por isso que quando obtive a oportunidade no Amazon, foi o meu primeiro. E este aqui era a prequela também. Prequela, que também é este. A prequela foi feita antes, conta a história da Lárila e do Wallace. E a partir da prequela, que é As Asas do Pássaro Negro, que eu fiz A Floresta Dourada. Este livro antigo aqui primeiro, ele possui uma característica que bastante, talvez, os parágrafos são grandes, porque na época, creio que 2014, 2016, eu acreditava que toda informação relevante deveria estar no mesmo parágrafo, por isso os parágrafos grandes. Assim, eu tentava narrar exatamente da forma que eu havia visto em sonho, ou melhor, que me havia sido revelado pela Lina, né? Ou a Lárila, posso dizer assim. Só que isso torna um pouco mais difícil a revisão e mais fácil de passar erros, né? E também torna a leitura um pouco mais estranha, né? Eu percebi isso, porque agora os livros recentes não são tão assim como os antigos. Portanto, a edição nova, ela corrige este detalhe. Os parágrafos são menores aqui. Mas basicamente é a mesma coisa. Em um lugar do centro da cidade de Ashland, no estado de Play, algumas crianças se reúnem diariamente para conversar sobre suas vidas e seus sonhos para o futuro. Era o ano 3034 de Lara, quando dois adolescentes se encontram no bosque. Uma linda garota desconhecida de todos e um adolescente chamado Wallace. E aqui, a tradição mais antiga, primeiro livro, né? Em um lugar do centro da cidade de Ashland, no estado de Player, algumas crianças se reúnem diariamente para conversar acerca de suas vidas e seus sonhos para o futuro. Era o ano 3034 da Era Lara, quando dois adolescentes se encontram no bosque. Uma linda garota desconhecida de todos e um adolescente chamado Wallace. Ou seja, o texto está praticamente o mesmo, né? Lembrando que essa versão original está exatamente do jeito que foi revelada em sonho, enquanto estas eu fiz basicamente, a edição de aniversário eu fiz ajustes assim, para ficar melhor a leitura, mas o texto é praticamente o mesmo. E eu incluí a versão em inglês também. Esta versão em inglês foi lançada pouco tempo depois, aqui, com a característica de que foi traduzida por mim palavra por palavra. Ou seja, eu pegava o arquivo deste, que eu fiz digitar na época, sem o caderno lá, e apagava a palavra português e colocava a palavra em inglês, assim. Ou seja, in the central place of City Ashley, in the state of play, some children were meeting up daily to talk about their lives and dreams for the future. Isso é um Lara Age, the year 30,034. E iríamos para a parte em inglês aqui. Como eu disse, a parte em inglês aqui também havia os parágrafos grandes, aí eu dei essa corrigida. In the city place of City Ashley, in the state of play, some children were meeting each other daily to talk about their life and dreams for the future. It was on age of Lara in the year 30,034. Mas a principal correção aqui deste livro é a questão do thou, né? Eu estava lendo o livro do William Shakespeare que I know that thou shall be fine. O thou é irregular aqui, basicamente. E aqui eu havia colocado como se ele fosse irregular, na primeira. Eu aprendi isso ao ler os livros do William Shakespeare, que não há instruções em locais fáceis, né? Basicamente eu acrescentava o ST ao final, sendo que ele tira um T e basicamente é shout, não shoust.
Quanto à prequela, seria As Asas do Pássaro Negro. É uma história que se passa antes da história principal, onde o Wallace conhece a Lara e explica essa história porque é o Pássaro Negro. Aqui e ali no Pássaro Branco. Inglês, português e espanhol. Aqui não aparece a Lina nesta prequela, né? Até porque a Lara aparece primeiro na cronologia. Depois eu havia lançado a tradução para o italiano e francês da prequela. Lembrando que é só a prequela que tem em francês, a história ainda não. E os parágrafos também grandes, porque na época, como eu disse, eu acreditava que toda a informação relevante deve estar no parágrafo. Esta edição revisada é da primeira parte e a segunda parte, ou seja, a história já foi finalizada, basicamente assim. E aqui na segunda parte há o epílogo onde resume essa primeira parte, ou seja, este aqui, né? Continuando a dimensão Sato. E uma coisa interessante, basicamente, essa segunda parte é português e espanhol, bilíngue. Uma coisa interessante aqui é o capítulo 5. Aqui, capítulo 6, Mar e a dimensão das águas, é a dimensão 16. E aqui o capítulo 5 que eu coloco aqui da segunda parte é a dimensão 15. O despertar do pássaro negro, a dimensão despertar, onde ele desperta os poderes. E aqui na primeira parte há várias referências. Aqui. Quando o Wallace chega na dimensão perdida, olha, a Lara o resgata aqui, ó. Logo corre e aponta para a lanterna na água. Nesse momento ele vê um portal amarelo e pula dentro. Logo se encontra na dimensão 16, pois a água, ou seja, a dimensão mar, a dimensão das águas, não pertencia à dimensão 15, que é onde estava a Lara. Basicamente a Lara estava na dimensão do despertar, onde devia despertar o pássaro negro. Basicamente a questão da coincidência ali. Depois eu lancei a segunda parte em inglês também, a tradução. E essa já havia os parágrafos mais curtos, é basicamente assim. E havia a conjugação também asked, do TH, algumas com TH e outras com S. E finalmente saiu a versão italiana, como eu já vi o unboxing. A versão italiana ela contém completo, né? Basicamente toda a história, parte 1 e 2, por isso chama saga completa. E os capítulos da parte 2, eles continuam a numeração, tipo capítulo 19, núcleo, e está dividido os parágrafos. Eu havia lançado em novembro de 2020 também a versão em espanhol, Bosque Dourado, primeira parte, chamava Bosque Dourado, primeira parte, a Floresta Dourada, primeira parte, edição em espanhol. Eu acabei trocando o nome para a primeira parte somente, sem repetir o nome em português, e edição de aniversário. Eu descontinuei a outra porque havia uns parágrafos grandes, mas esse não era o problema. O problema era o meu espanhol, que não era bom à época. E quando eu revisei, achei melhor deixar só esta. Além de ficar os parágrafos pequenos, ele também corrige os erros de espanhol. Todavia, este aqui, para esta primeira e a parte de first part, não haviam tantos erros assim. Só a questão do shout, basicamente assim. Então eu decidi manter, porque é a edição original. Então, as coisas estão do jeito que assim foram vistas em sonho, ou seja, reveladas e foram escritas a primeira vez. Já falando sobre isso, por que o nome Lárila? Lárila, por volta de 2009, ou nem lembro quando, era o nome que eu dava à minha amiga imaginária, minha irmã imaginária, lá que eu vi em sonho, basicamente assim, que morava no outro plano lá, e que nós já víamos a casa. Basicamente, e acabou sendo a personagem. E a Alina também acabam sincretizando, como ela mesma mostrou em sonho para mim. Então, basicamente, foi a Alina, ela é uma amiga lá do plano espiritual, só que o meu plano espiritual é individual, ou seja, o que o meu subconsciente cria para que eu veja no sonho, né? Basicamente, aquelas criações do subconsciente para deixar entreter a pessoa dormindo, ou então para
das emoções. Basicamente, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se pensas coisas boas, vão criar amigos bons para te entreter, irmãos, sentir a falta. Basicamente, agora eu já falei demais, assim, sem ser do livro, e agora é o bendito unbox do livro. A Floresta Dourada, o começo da jornada. Em um lugar do centro da cidade de Ashley, no estado de Playa, algumas crianças se reúnem diariamente para começar a seguir suas vidas e seus sonhos para o futuro. Era o ano de 3034 da Era Lara, quando dois adolescentes se encontram no bosque. Uma linda garota desconhecida de todos e um adolescente chamado Wallace. Caminhando pelo bosque, os dois começam a discutir o que seria do mundo se não houvesse os bosques. Então Wallace pergunta: qual o teu nome? A garota responde: meu nome é Návila. Estou à procura de alguém que me possa acompanhar em uma viagem em busca da Floresta Dourada. Então Wallace prontamente aceita a proposta de Návila, e eles partem para o subterrâneo do bosque onde fica o metrô, ou metro, se for Portugal. Návila então se despede e fala que procurará dentro de 2 anos naquele exato local. Exato para Caio C, né? Lembrando, né? 2 dias depois, Wallace decide seguir sua vida como se nada houvesse acontecido. Então vai em direção a um bosque em busca de algumas folhas para mostrar aos seus colegas de escola. E então encontra uma pedra de cor azul que parece muito a uma joia. Ele a coloca no bolso e segue seu caminho. Ao chegar a casa, liga o seu analisador para buscar informações sobre a pedra, descobrindo que não consta nos dados do mundo. Então, com ela, decide fazer 2 anéis, deixando-os guardados na gaveta. Um mês depois, Wallace vai à escola da cidade vizinha buscar um livro para uma professora. Nesse contexto, encontra uma menina que o chama pelo nome, a qual entrega-lhe um livro dizendo as seguintes palavras: não abras o livro até que a pessoa a quem esperas o diga que o faças. Então Wallace segura o livro e diz que a ama. A menina então diz que também o ama, mas ainda não é o momento certo para esse, que ele saberá quando abrir o livro. Ao sair da escola, ele encontra uma borboleta e diz: que linda, é muito bom poder apreciar a natureza. Então, subitamente sai do caminho e quando chega a casa, lembra-se do anel. Sem conter a curiosidade, pega o telefone e liga para a menina que o entregar o livro, e diz que tem uma coisa importante para ela, ou para si, pode também ser, e que é preciso ver urgente. Ela então chega à casa de Wallace e prontamente se dispõe a atendê-lo. Ocorre que Wallace coloca o anel em seu dedo e diz que quer que ela abra o livro. Então, ao colocar o anel no dedo de Wallace, a garota abre o livro e subitamente cresce, ficando da idade de Wallace, e diz que seu nome é Lara e espera muito vê-lo. Todavia, não deviam haver aberto o livro, pois que isso trará consequências severas e o tempo será rebobinado na data para abrir-se o livro. Era verão, passado 1 ano do incidente, Wallace está a passear com Lara pela cidade e então subitamente escorrega em um tronco, machucando a perna. Lara leva-o para sua casa e passa a cuidar-lhe desde então. Passados 2 dias, uma série de incidentes começa a ocorrer pela cidade. Um carro desaparece no ar enquanto uma locomotiva aparece em um lado do oceano. Então Wallace diz: Lara, a partir de agora chamar-me-ei Dallas. E Lara responde: então chamar-me-ei Návila. Finalmente chega o dia esperado, aquele marcado para o tempo ser rebobinado. Dallas segue para o subterrâneo do bosque onde está situado o metro. Então Návila aparece com um anel e ele descobre que ela sempre estivera consigo a cuidar-lhe. Se estiver consigo, a mesma coisa estivera com ele. Então ela diz que a floresta dourada existe num tempo congelado e a única forma de alcançá-la é alterando o fluxo do tempo, mas isso causará muitas inconsistências no mundo. Diz ainda que os anéis são a porta para encontrar o seu destino, mas que ele precisa acordar o poder de pássaro negro que já há dentro dele. É chegado o tempo, Nala levanta o anel e diz: ó Lévila, ante todo o tempo, desperta agora a porta do mundo para que possa nele existir. Nesse momento, naves e Dallas são levados para uma dimensão no espaço temporal distinta que estava. Então Dallas diz: onde estamos? E Návila responde: na dimensão da Floresta Dourada, mas ainda não sei ao certo em que lugar. Dallas então observa que o anel está brilhando e vê umas alas negras em seu corpo. Nesse momento, Návila explica que essas alas são um símbolo de que ele é um pássaro negro, mas que ainda não é o momento de seu despertar. Enquanto isso, na dimensão de Pleia, o tempo voltou a 2056, época em que o local não era conhecido como Pleia, mas Singales. Nesse momento, uma garota chamada Lina está a passear em sua bicicleta, quando vê um anel cair de uma aurora no céu. Ele recolhe o anel e subitamente uma luz surge e ela se encontra ao lado de Návila e Dallas. Então Návila diz: bem-vindo ao mundo dos sonhos, Lina. Este é Dallas, será teu companheiro. Vós deveis chegar até a Floresta Dourada, mas para isso precisareis passar por diversos lugares e despertar vossos poderes ocultos. Aqui poderia ser os poderes ocultos, que também para se referir aos poderes do pássaro, mas aqui eu coloquei vós para se referir aos poderes deles, que são o pássaro. Depois sussurra uma palavra no ouvido de Dallas e desvanece no ar. Passada uma noite, percebe que não se trata de um sonho, então cada um deles conta o que sabe dos fatos. Lina diz que possui o poder de transcender dimensões, mas que só funciona quando está com um pássaro negro, já que ela é uma garota com poderes brancos. Então Dallas mostra o livro e ela diz que irá fazer todo o possível para despertá-lo.
Ambos andam ao redor do lago enquanto com suas vidas, um para o outro. Enquanto estão naquela dimensão congelada, a lógica temporal está se derrubando, pois que o ano 2056 choca com 3034, que a solução para o problema só pode ser encontrada na Floresta Dourada. Após lido um pouco do capítulo 1, eu irei aqui para uma observação ao final do livro. Sobre a edição de aniversário. Cerca de um ano atrás, é iniciado como escritor independente. Ou seja, eu lancei isso aqui em novembro de 2021, este livro, e havia lançado o primeiro livro em novembro de 2028, novembro de 2020. A foto toda a parte primeira, que já estava escrito faz alguns anos, ou seja, eu estava escrito e não havia publicado. Por isso que quando eu fiz o cadastro no KDP recentemente, eu já tinha parte do cadastro feito, que faltava algumas coisas pendentes. Por conseguinte, haviam parágrafos grandes e algumas imperfeições. Neste aniversário, resolvi lançar uma versão atualizada do livro, melhor dividida em parágrafos menores, corrigindo alguns poucos erros que havia no original. A maior parte do texto está igual, como eu já vos mostrei. Resolvi manter as duas versões para que vossa felicidade qual quereis ler. A mudança do nome da dimensão 8 de Laia para Laia é apenas para evitar confusões entre elas, pois ambos podem ser escritos com I ou Y. Ou seja, como eu no sonho eu escutei Laia, não havia visto como estava escrito, então pode ser qualquer das duas. A história da Floresta Dourada é centrada nas aventuras de Lina e Waz, pelas 8 dimensões guiadas pela misteriosa Lara. Já está disponível a segunda parte, né, a segunda parte que encerra a história, que é esta daqui, e a saga completa italiana, as duas partes, a prequela. Aqui. Agradeço a todos vós que me habéis seguido todo este ano. Feliz aniversário, Lina e Wallace. Na verdade, esse aniversário de Lina e Wallace é o aniversário da publicação do livro, porque eu sonhava publicar um livro e publicar essa história da Lina e Wallace. Talvez por isso que eu não havia conseguido terminar na época, porque ele esperava ser publicado para terminar. Agora eu irei para a parte em inglês, mas antes eu irei pegar meu caderno, porque depois de alguns problemas eu percebi que é melhor escrever primeiro no caderno. Né? English version here. The Golden Forest, Chapter 1, here. About the author. William Menezes Freitas was born on 6th October 1991, 1991, in São Paulo, Brazil. I live in Ceará, Brazil, since 1999. I have a law degree and average knowledge of tea. I also like fantasy and poetry. This book is a prototype for a book that deals with a story of fantasy wonders. I hope everyone likes it. I'll open a page random to read for you. So I open the page random, chapter 4, L.A. the Land of the Past Revelations. Lina Wallace start to fall from the sky. As hearing unlighting sun, they are seeing themselves in a black tunnel. Remember that I'm reading with headphones, so my voice doesn't sound like the other ones. It's like because I headphone. After some time, they arrive at some place where they find an inscription with the following message: Welcome to LA. Here you shall find your revelation. Ye is the old pronoun for was, second person of the plural, and thou second person of the singular. Lina says, what is the meaning of finding her revelation? And Wallace says, I think we'll discover it later. Lina starts to hold the hand of Wallace while walking and notices that they are near to a motion and they decide to go towards. At their arrival, Wallace is in contact with the War of Terrors. This also remembers me the war dimension. Wallace in contact with the war is like Wallace started the war. So Lina looks at the city and tells, and there remembers 2034. We'll conclude aqui 2034 is not the age or it's the year of Lina, né? So remember here the year of Lina is 2000. Look, here. É 2056 and 2034 is the past of 2036. 56. We'll conclude that is related to the revelation they are provided by this dimension. Wallace collected a few amount of water and they went back to the city. So they arrive near to a shop of mirrors and are compelled to enter. Then an hour later, reception then tell him. While 1 year
and Lina tells, information, that's what we need. The woman at the shop gives them a mirror, telling that the answers are in it. This book is a formal mirror. This book also went aloud the creating flying. Lena starts to read the creating flying and Wallace starts to listen. Two persons often find themselves in the same time, at the same hour, every day. I put the parents on optional translation. And like doing several things together, but one day one of the persons starts to feel sick and they could not see each other anymore. The other person started to feel despair, so took form, was born, emerged, a black power around her. As time passed, the sick girl disappeared in the air, and her soul was attracted by the black power, even strong of her friend. The two souls became one, and the spiritual white Alice wings. Alice is the original one. I put wings as the translation. Appeared together with the black ones. In that moment were born the black and white bird. The black and white bird is the final bird, the and Cord mentioned at 19 chapter. As time collapsed, the bird divided in two, one black and one white. Both were a form of a girl. They were sent to different temporal space. The part where the black power is able to use his power without the need of the white side, but the other one, white, needs the presence of the black bird to fully use his power. After reading that, Wallace and Lena went out of the small shop and went towards the place again, but they remembered a local called Gallus. So they decided to search for a house to spend the night, while thinking how to obtain information that they need to follow their path to the Golden Forest. So they enter a very small old house and wait for someone to greet them, but no one appears. The truth is that the local was abandoned because of no circumstance. But understanding that they are alone, they stay there and try to reopen the house to obtain funds that they would use in case of necessity. A morning, a bunny appears telling that he wants to stay in the house, telling that he has a special spell to pay exactly what the person needs in all his life and chose Lena to receive it. He also informed that at first she'll receive nothing, but every time she needs it, she'll verify that she has enough to achieve her desire. So the bunny after that, speak to them to depart before the sunrise, because the method of these dimensions make people believe that they only can get out during the day, when it actually is quite the opposite. The shine of the moon shall show ye the east, not the bright sun as is written. But the east is difficult and also a long way, next dimension. The east is difficult, I'll jump to the path. Wallace and Lena continue the path found in a room, but enter the middle of the path human wall, so they continue forward like the dogs say. In the moment a missile comes toward Lena, Wallace holds her hand and says, do not be afraid, let's ignore and follow without worry. So the missile passed through them like if they were not there. So they discovered that there was a wrong illusion and only affects who believe there is real. So there is a method to prevent people to cross, and they see a door, and by passing it they notice they are the corridor again. After more walk, they see another door and pass. Jump a little more, né? They arrive at a bifurcation, seeing a path that gets larger and another that gets more thin, so they wait a little to decide what they will choose. So after communicating their mind, they choose the thin path. So it gets even more thin, arrive in a situation that can only pass one pass at a time. After pass that they see a light, but the hole is so thin that even the Renalina could not pass. So she decides to explore the hole but thinking of the danger of getting suffocated, so she explored the lateral wall and they pass to the large patch. By the hole she made on wall, and looking back to this path they see a normal abyss right behind a radioactive artificial line in metal balls and much more obstacles so they proceed to exit. So this obstacle they will they were in the large patch, so if they choose large patch, there will be all these obstacles. So when they cross the wall, they already uh, avoid these obstacles. So translation notes. This part of translation notes was about the translation. This part is the same as the other version. This book was written in first class Portuguese, so I then decided to publish in English. So I talk about the translation, but I add this part.
Regarding this anniversary edition, releasing celebration my foot is as author, where I divide the text in more parts to improve the reading and also correct some mistakes that automatically spell corrected this. Some automatically spell, so now they activated instead of strategy chosen by myself. But most of the tests remain the same because this was a good translation. I released separately because you can choose this version here, or this version here. But remember, this is only one book, and this is two books. So if you want only one book, there's no great difference between them, only the better divide parts and some more correction. Second part of story is already out, so the prequels Into the Blackbird. Second part here, prequels Into the Blackbird. You can check them on my blog. I have also other stories and many top books. I have the Beyond the Universe, the story of Avila and War. Olus, né? Para além do universo também. Here's the copy. So, you asking why I picked this notebook, né? Caderno. I will talk to Portuguese because, como eu havia dito no vídeo anterior de Laika, esta parte quadro digital e esta textos publicitários do livro Manual de Produção e Interpretação de Textos, elas possuem intertextualidade com o livro de Laika. Mas, aqui, esta notícia aqui, que é o texto notícia, possui interligação com este livro aqui, A Floresta Dourada, assim, essa saga aqui, né, basicamente. Então, eu irei ler um pouco para vós. Choque temporal. Desde o início da manhã de hoje é possível perceber anormalidades em toda a pleia. Alguns relatam haver aparecido coisas de quando este local era conhecido como Gales. Os governantes de Pleia informaram haver entrado em contato com os governantes de Gales para verificar uma possível solução. Fato este que prova o relato da populações locais de que os tempos estão em choque. Aqui em Pleia estamos no ano 3034, descobrimos que em Gales é o ano 2056, sendo que, como todos já sabemos, Gales é o passado de Pleia. Ainda não sabemos a causa, mas em vários locais de Pleia há distinções que levam a Gales, distorções que levam a Gales e vice-versa. A orientação do momento é manter a calma e aprender e aguardar o parecer das autoridades, e portar sempre um documento de identificação para distinguir os habitantes de Gales e de Pleia, onde quer que estejam, bem como auxiliar em caso de necessidade. Exceção especial por circulação também em Gales. Correio de Pleia 39334. Ou seja, eu escrevi este texto aqui para o livro didático, né, Manual de Produção e Interpretação de Textos, recorrendo a personagens do livro, basicamente assim. E há uma outra intertextualidade mais interessante também. Lembrando que essas partes não estão neste livro, estão no livro de Manual de Produção e Interpretação de Texto. Ou seja, este outro texto, O Sonho de Ávila e Lina, é a intertextualidade entre a Alina deste livro e a Ávila deste livro aqui, que dentro em pouco eu estarei fazendo o vídeo do unboxing deste aqui, que é a tradução. Irei ler só para caso tenham interesse, basicamente que a história é relacionada, né? O Sonho de Ávila e Lina. Em um certo dia no universo Mobdala, Ávila está a descansar. Enquanto dorme, está a sonhar a viajar pelo seu universo. Ao mesmo tempo, Lina, que está a descansar sobre uma árvore na Floresta Dourada, também sonha. Esta caminha pela floresta apreciando sua beleza. Aqui já foi um spoiler da parte 2 deste aqui, da parte 2 ali, parte segunda. Ou seja, ela chega realmente à Floresta Dourada, né? Em determinado ponto no sonho de Ávila, há uma janela e ao olhar através pode ver um lindo bosque dourado e decide atravessá-lo. Agora está no maravilhoso bosque, pode ver uma menina linda que está que a saúda dizendo. Basicamente, é um complexo a letra aqui, vai entender. Seja bem-vinda à Floresta Dourada. Sou Lina, guardiã desse lindo bosque. E tu? Ávila responde. Sou Ávila, a deusa conselho no universo Mobdala. Ou seja, a Ávila deste livro aqui, basicamente. Lina responde. Saudações, Ávila. Apetece-me muito conhecer. Sabe, estamos no meu sonho. Eu habito na Floresta Dourada, que se localiza numa dimensão alternativa, mas eu provenho de Gales, ou seja, aqui é a Lina deste livro a falar. Ávila responde. Conheço todo o universo Mobdala, pois sou a deusa do conselho. Todavia, Gales não se encontra em meu universo. Eu habito no Palácio dos Deuses e minha função é ajudar o ser dos planetas.
Lina diz: eu e o Wallace somos o pássaro pleno e mantemos viva a floresta dourada, responsável por manter a ordem em nosso universo. Basicamente, isso aqui é um spoiler da dimensão núcleo, né? Basicamente. Eles voltam a ser um pássaro só, né? Como aquele surgimento lá, né? Ávila se alegra e diz: eu também uma alma gêmea. Oz e eu reunimos nosso universo que fora dividido em tempos passados. Basicamente seria um spoiler deste aqui, né? Basicamente, o final. As duas respondem uníssono. Somos muito semelhantes. Que regalo maravilhoso haver nos encontrado em sonho. Após, Ávila e Lina conversam enquanto caminham pelo bosque. Depois de um longo passeio, as duas se despedem e combinam de encontrar-se em sonho outras vezes. Ávila reatravessa a porta e volta para o seu próprio sonho no universo Morbidala. Ambos acordam e se sentem imensamente felizes. Este foi um dos primeiros de muitos encontros em sonho e o início de uma bela amizade que perdura eternamente. Basicamente são só esses de intertextualidade. E há um outro aqui com uma possível intertextualidade, mas não toda. Diário. Cada diário, hoje conversei com minha irmã Alana acerca da aula sobre a história de Pleia. Pleia é a cidade daqui, esta é o local de Wallace, né? Pois a professora encomendou uma apresentação em classe. Eu, Landa, e minha responsabilidade, lembrar que Landa não é personagem daqui. Basicamente, a única relação são os nomes plegados, né? E me responsabilizado em falar do milênio passado, ou seja, de Gales, enquanto Alan falará do atual período, ou seja, de Pleia. Combinamos que durante 2 dias iríamos à biblioteca pesquisar e no dia seguinte organizaríamos a pesquisa em um todo coerente. Ainda falta uma semana para a apresentação, mas queremos terminar tudo pronto. Isso dar-nos-á mais confiança, afirma minha irmã. Como é bom haver irmã tão prestativa e simpática. É muito gentil da professora deixar-nos escolher o passeio de apresentação. Fazemos tudo sempre juntos, Landa e Alma, as irmãs inseparáveis. Nossos colegas chamam-nos Alanda, pois afirmam que nós, as duas, formamos uma só pessoa quando unidas. Boa noite, Yara. Amanhã mostrarei novamente a Alan para que esta possa ver a atuação de hoje. Basicamente, este outro livro eu ainda não estou com um paperback, ainda não comprei. São textos assim, são aqui, manual para apresentação de texto, são textos de diferentes tipos, onde eu coloco explicações, questões, comento basicamente assim, produção de texto. Então, voltando aqui para o livro, se me perguntar qual é o que é melhor, este aqui ou estes dois aqui, eu diria que eu gosto de todos, porque este aqui foi o que realizou meu sonho, a história original do jeito que foi escrita. Tanto que quando eu fui publicar, eu não alterei bastante, eu já estava com o arquivo pronto para publicar, já fazia vários anos, então acho que desde 2018 por aí eu já estava com o arquivo, então eu só fiz basicamente mandar 2020, te acredito. E esta aqui foi a tradução palavra por palavra, ou seja, foi assim. E aqui eu já leio muitos livros assim também, por isso que eu faço assim, com todas as informações no mesmo parágrafo. Todavia, assim, a capa aqui está mais bonita também. E assim, além de ficar mais fácil para ler, também fica mais fácil de localizar erros quando se vai ler. Assim é mais difícil passar erros. E lembrando que esta é a edição de aniversário, ou seja, o meu presente para a Lina e o Wallace, né? Por isso, feliz aniversário, Lina e o Wallace, não para mim. Então, posso dizer que aqui está a Floresta Dourada, basicamente. E aqui é o outro, para além do universo também, meu outro romance lá. E acredito que vós já haveis visto também o outro vídeo. Aqui é a outra história lá, fantasia, da Laika, história de amizade. E aqui este outro aqui, e também a outra versão multilingual que já fiz o vídeo, é a história de Viagem Astral lá. E a outra história também, que é esta aqui, a Priest of the Staff of the Moon, essa certificada de lua. Então essas são a minha parte de histórias mesmo. Então, eu quero agradecer-vos aqui por estar acompanhando todos estes vídeos aqui. Depois deste, falta apenas o vídeo deste outro aqui, para terminar os 8 que chegaram. E o manual de produção e impressão de texto irá demorar um pouco, que eu acredito que eu pretendo comprar só em março.
junto com o que eu estou a fazer lá. Então, basicamente, eu mesmo tenho tanto a edição normal como a edição de aniversário. Consequentemente, espanhol, edição de aniversário, obviamente, a outra foi descontinuada por causa das questões gramaticais, não por causa da formatação dos parágrafos grandes. They arrive at a red place and the dog says, for your passengers need to pay 1 million in LA money, because you're not allowed to leave who dedicated much time to work for this dimension. So Wallace thinks, how are we going to pass, Lina? And Lina heard what Wallace was thinking and told him to smile. We use the bunny spell. The dog says, fast, if you don't have money, just tell. Lina, we have the money, here it is. So she takes from her pocket the exact amount in one only note. The dog says, what hair knot hast thou here? It's a very difficult to obtain. I will praise the dimension it can pass. The path is made for suffering, and shall not receive temptation. Go without fear. Actually, I open by by luck, and it's the same chapter that I read on the new version, the Land of the Past Revelations. It's a part that I didn't read for yet. So I show second part here, so only because this part is important for the story. The main function of the story, the Golden Forest, to show the people the values of pure and true love, a fantasy romance for all age. Lina Wallace have many spiritual values, in explanation. A little spoiler here for the second part. So this is the end of the story. The love between Lina and Wallace, lasting eternally, energizing the Golden Forest, the most beautiful place in existence. 3. With golden leaves, with a beautiful and kind animal, so the true paradise. The true love to overcome any adversity and last eternity. And a little, actually, like I was always here, a little spoiler from acerca da spin-off, basicamente aqui. Esta é uma história paralela à Floresta Dourada, com destaques para os personagens Wallace e a misteriosa garota Lara, mostrando como Lara adquiriu os poderes e principalmente a razão de Wallace ser o pássaro negro, ser a asa que Lara deu ao mesmo, apesar de pensar ser um sonho, tudo foi real. Lara apenas usou seu poder para que Wallace pensasse assim. Aqui é bastante fluxos temporais. Então, segura a mão de Lara e recita a frase: ó Gary, pelo poder de Lara em seu coração, o portal se abrirá em nome de sua senhorita, podemos passar. Basicamente a história começa. I'll read English aqui for you, né? One side of the country of Galilee lies bookstore Ala, whose owner is the Mr. Plasto. One day a strange visitor appears and asks if there's a black book in the shape of a feather wings Ala, to which belongs to Galia. When touched the book, something strange occurs. The book fades to the air, and so Mr. Plasto communicates to the visitor that he did not own the book, her Atlantis number life. It happens that the fact has been witnessed by the Douglas Lila, which will permanently change her life. After 7 years, Mr. Plasto comes to die, leaving Lila as owner of the store, so then demonstrates something unusual. She can feel someone with her, but knows that no one is there. And that moment arrives a story a visitor with long black hair, who, when meeting Lara, say, I found what I was looking for. With great enthusiasm, he proceeded with, my name is Wallace. I've been searching for many years of the life for the person who can find the sacred blackbird. Lila says, how can I help thee if I haven't seen the what I'm looking for? I was jump a little farther here. As she walks through the museum, she finds a door that contains symbols at the entrance, which means that by the blood of great Lara, Wallace will know Galia. La version française Solomon de la spin-off. Le douce Yvan na porte noire cachée derrière un tableau. Elle dit, et mon nom se porte s'ouvra, et sa présence montrera ce qui est nécessaire à Lara viendra. En ouvrant le port, montre clé, et Lara la dit. Wallace remet les clés de Lara dans le sanctuaire de la vie de l'homme. Et puis Lara dit au revoir en disant, mon cher Wallace a un rôle important à jouer. Après avoir dit au revoir, Lara lava lá pour lui révéler le secret do livro misterioso. Quando ela finit de explicar a razão de seus pouvoirs, ela passa a lacer. Já aqui, basicamente, a versão italiana só um livro, basicamente. Só um livro, mas só a história principal.
Vós podeis ver o índice por aqui, né? Basicamente. Capítulo 5. Risveglio del Luciano nella dimensão del risveglio. Ao arrivo, Lynn e Wallace vengono a coach dell'area che disse loro che questa è la dimensione del risveglio dove Wallace rivelerà il suo poder Merle. Si verifica Merle di uccello. Si verifica che la frase deve essere dita da loro all'interno di Wallace. La frase sarebbe dita nella dimensione scorsa, cioè all'interno del sogno della coscienza di Wallace. Così Wallace sente di dormire mentre Lynn e Wallace tengono la mano e anche ognuno della mano di Wallace mentre dicono cercaci e trovaci. Wallace, già all'interno del sogno, deve riconoscere Lynn e Larla all'interno, tuttavia non sa che avranno un altro aspetto, perché questo fa parte del suo teste. Si vede nel bosque di Playa, malandro 3094. Poi appare una ragazza con aspetto di Lynn e dice: Ciao Wallace, sono contento che tu mi abbia trovato, ora dirò la frase e tu sarai il cielo nero. Ma Wallace risponde: la frase deve essere dita da Lynn e Larla allo stesso tempo, e con solo la voce e Lynn non lo sa. Cioè non sei Lynn. Poi la ragazza risponde: Va bene, non ti sei lasciato ingannare dall'apparizione. Hai attraversato la prima fase del teste, ma lasciami dire un trucco. Altre due ragazze appariranno separatamente, una di loro potrebbe svegliare i tuoi poteri, la outra imprigionerà qui per sempre se lasciarli. Não essere solo nella letteralità della rivelazione della fonte. A volte le cose sono più simples quanto sembrano. Caminhando pela cidade de Ashla para uma ragazza della faixa desconhecida que afirma de essere Navla, que deu Wallace como para ajudá-la. Dopo che lui gli racconta la sua storia, lei risponde: Aspetta di vedere l'altra ragazza, quindi se Michelle non sarà perché hai smesso di ascoltarla. Non voglio influenzare la tua decisione, perché da te dipende il futuro di tutti. Puoi svegliare i tuoi poteri o rimanere intrappolato qui per sempre. Deve riflettere bene prima di scegliere. Dopo aver detto questo, scompare appare un'altra ragazza, uma bambina. É uma bambina com um livro em mano. Così Wallace lhe chiede: Come ti chiami? La ragazza risponde: Non posso rivelar até a hora, ma prometto di rivelarla a te dopo la tua decisione. Anche se scegli l'altra e non io ti rivelerò lo stesso modo. Non voglio influenzare la tua decisão, dovresti essere sicuro lo stesso. L'altra riappare poi Wallace pensa: se chego ciò che afferma che essere Navla, la fonte dice che devono essere le due, Lynn e Larla, a dire allo stesso tempo, ma qui posso scegliere solo una delle due ragazze presentate. Questa altra ragazza è una bambina e non ho né idea di chi sia, tuttavia è disposta a rivelare il mio nome anche se scelgo la outra. Quindi quello che Navla gli chiede. Allora hai deciso, risponde: Sì, e Navla chiede: Chi hai scelto? Que hai scelto, a persona que o Wallace escolheu está lá no livro. Basicamente está na segunda parte, que está com parte here, parte segunda ali. E basicamente esse aqui é o aniversário da parte primeira. Eu fiz a capa até bonita de comemorar o aniversário. Né? Então, agora, thank you very much for watching. Muitas graças por haver assistido o vídeo. Este é demorado. Basicamente é aniversário de Lynn Wallace. Lynn é uma das minhas amigas do plano espiritual. Basicamente as minhas amigas do meu mundo dos sonhos. Por isso que eu disse bem-vindo ao mundo dos sonhos, né? As frases, né? Então, muitas graças. A voz desejar ser autor no KDP, publica gratuito. Estas capas vós podeis mesmos fazer lá com Cover Creator. Há fotos que podem ser usadas lá. A formatação tem o Kindle Create, mas eu prefiro usar o Word aqui mesmo, normal. Numeração de página também tranquilo e o índice. E há vários formatos de capa, como este aqui, como este aqui, ou este aqui também. E este número, o ISBN, é o Amazon da gratuito, mas só pode ser usado para venda pela Amazon, né? Então, este penúltimo vídeo, o próximo vídeo será deste aqui, Beyond the Universe, a história da Ávila, né? Que é a tradução deste. Então, você pode saber mais informações sobre mim. You can check my information in divineconnect.blogspot.com, divineconnect.blogspot.com, vcontate, vk.com/39. Basicamente, eu colocava neste primeiro o vcontate aqui o vcontate. Mas as pessoas não adicionavam, parece que não usam muito vcontate aqui, por aqui, né? E há o Pinterest, aquele do blog Conexão com o Divino Interior, por cercar, o canal Telegram, WMF Books, o Instagram é William Freitas 4452 e eu creio que você... Então, muitas graças por haver guardado o vídeo. Este aqui está bem longo, basicamente. Vamos dizer, Lynn Wallace, happy birthday to you.
Lina, happy birthday to thee. Wallace, happy birthday to thee. Wallace and Lina, happy birthday to you. Feliz aniversário para ti, Lina, feliz aniversário para ti, Wallace, feliz aniversário para vós, Lina e Wallace, e feliz aniversário para Floresta Dourada, o livro. Então, até o próximo vídeo. Muitas graças por haver assistido este vídeo até o final, 45 minutos.